Está de regresso mais uma noite dos museus, onde o Museu de Angra do Heroísmo abre portas de forma gratuita a toda a comunidade, com um leque de atividades programadas de forma a agradar e atrair toda a população, com espaço para exposições, acesso às reservas e até momentos musicais e não só. Isto tudo num ano onde também o foco é as comemorações dos 50 anos da autonomia açoriana. A Noite dos Museus é já uma iniciativa habitual, permitindo a valorização de todas as componentes e acervo do Museu de Angra do Heroísmo. Um programa diversificado acaba por atrair várias pessoas ao edifício de São Francisco. A população tem a oportunidade de visitar todo o museu de forma gratuita, com várias exposições patentes. Além disso, as reservas também podem ser visitadas, algo que não é habitual no dia-a-dia. O museu, acima de tudo, é um museu para a comunidade e trabalha com a comunidade onde se insere. A comunidade revê-se neste museu e não só apenas nos espaços positivos, mas todos os outros espaços que no dia-a-dia não consegue ver. Isto leva semanas a ser preparado, várias opções estão sempre em cima da mesa, temos de optar, temos de fazer uma gestão financeira muitíssimo rigorosa e, acima de tudo, é o entusiasmo e o empenho de uma equipa de funcionários que o museu tem, que é excelente e que nas últimas semanas se tem dedicado inteiramente à preparação desta noite. A abertura de reservas é sempre um marco neste dia, mas houve ainda lugar para outras atividades, inclusive para os mais novos. A presença de quiosques gastronómicos proporciona um convívio que atrai ainda mais pessoas à noite dos museus, algo que acontece por toda a Europa. O Teixeirense tem um espírito festivo e manifesta-se perfeitamente na Noite dos Museus. Nós temos uma série de quiosques gastronómicos de diversas origens que ajudam a fixar as pessoas aqui durante a noite. Para além disso, vamos ter um espetáculo da Companhia de Teatro Cães do Mar, a Abolina no Autonomia, chamado Barco Autonomia, e serão pontos altos desta noite, para além, depois, a partir das 22, um DJ albano, muito conhecido aqui na Ilha Terceira, porque foi ele que esteve à frente como DJ de uma célebre discoteca dos anos 70 e 80, Satyricon, na Ilha Terceira. Este ano, os 50 anos da autonomia dos Açores foi o mote para esta noite em Angra do Heroísmo, recordando que o fenómeno da autonomia esteve sempre presente nas ilhas desde os primórdios do povoamento, como consequência do isolamento geográfico e da resistência a uma autoridade centralizadora. A história foi evocada pelo museu através do emblemático barco Autonomia, uma das estrelas desta noite. Até porque o Museu de Angra do Heroísmo tem no seu espólio uma peça ícone da autonomia. Tem o chamado barco Autonomia, que é uma embarcação que nos finais do século XIX foi à vela com uma pessoa da Terceira para São Miguel para se juntar ao primeiro movimento autonómico dos Açores, nos finais do século XIX. É também chamado esse barco de papel, porque o seu cavername está revestido a papel de jornal. Mas de facto foi uma aventura de várias horas ter saído aqui da Ilha Terceira e ido para São Miguel à vela, justamente no sentido de se juntar àqueles que estavam a celebrar o primeiro movimento autonómico dos Açores. Portanto, desde logo é uma excelente razão para que a Noite dos Museus este ano tenha como tema os 50 anos de autonomia agora da região autónoma dos Açores. O facto do bote ter o nome de autonomia é uma das razões que suscita alguma curiosidade relativamente a esta embarcação. A outra, e é até aquela pela qual somos mais vezes abordados, é o facto de ele também ser conhecido como barco de papel. Obviamente, ele não é feito de papel, senão não podia navegar. Ele é feito de madeira e como todos os barcos de madeira, ele é feito com armação de madeira que depois é revestida com algum tipo de material, não é? E é o que acontece com este barco. Ele tem um esqueleto de madeira, depois que foi revestido com madeira por dentro também e com este tipo de material amarelo que nós vemos aqui, que é uma espécie de tela, não é?
Mas realmente no interior, para forrar a embarcação e para ajudar a manter a embarcação mais seca, o construtor usou uma quantidade de papel de jornal prensado e colado, né? E sobre o qual depois usou tinta, né? E é por esse motivo que ele, como se consegue ver em alguns pontos do interior, se consegue ver perfeitamente as folhas de jornal, então é por esse motivo que ele é conhecido como barco de papel, né? A outra razão pela qual se suscita curiosidade é pelo facto de se chamar autonomia, porque normalmente a ligação não é feita de imediato, até porque este barco é muito antigo, portanto ele tem mais de um século, foi feito mais ou menos no início da década de 90 do século XIX, 1890 e pouco, e foi construído pelo que na altura seria o patrão-mor do Porto de Angra, um oficial da Armada, que o construiu nas horas vagas para navegar, para bordejar na Baía de Angra, à vela e a remos. E depois um terceirense, por volta em maio de 1895, um terceirense que é o Francisco Muniz Corte Real, usou este barco para fazer uma ligação com a Ilha de São Miguel, que na altura, pelas dimensões e pelo tipo de embarcação, tal igual como hoje em dia seria proibida, né? Por motivos de segurança, né? Eu acredito que ele fosse conhecido e amigo, não terá provavelmente roubado a embarcação, seria conhecido, ele era uma pessoa popular, conhecida aqui na ilha, aqui em Angra, portanto deve ter chegado a algum tipo de acordo com o dono da embarcação e depois desapareceu com ela e fez uma viagem que durou cerca de 31 horas à vela e a remos sozinho e chegou a Ponta Delgada. E o motivo que ele evocou, ou seja, uma espécie de pretexto que ele arranjou, foi participar nas celebrações da autonomia que estavam a acontecer nesse momento em Ponta Delgada, não é? E realmente tinha saído há pouco tempo um decreto legislativo da monarquia constitucional, que foi a primeira peça legislativa que se refere o termo autonomia, portanto era uma peça, uma lei que permitiria, quando aplicada, permitiria aos antigos distritos dos Açores de virem a ter alguma autonomia legislativa e também virem a ter alguma forma de provento em nível de finanças e alguns apoios também em termos de pessoal e de serviços, não é? Acima de tudo, esta noite é marcada pela proximidade com a comunidade que tem contacto direto com o acervo do Museu de Angra do Heroísmo. A iniciativa tem vindo a crescer de ano para ano, sendo já um marco na agenda cultural da Ilha Terceira.